Olá, primeira série, tudo bem? Como vocês estão, meus amados? Professora Daiane aqui hoje com vocês novamente. Estou aqui para falar um pouquinho mais hoje sobre a tabela periódica, conversar com vocês sobre o nosso conteúdo, certo? Estou tentando fazer uma forma diferenciada aqui, se tiver alguma falha aí no áudio, no vídeo mesmo, né? Me perdoem, a professora é meio dinossauro ainda na tecnologia, estou tentando melhorar aqui para ficar mais fácil para que vocês entendam, tá? Então, quero que vocês olhem hoje ali na apostila de vocês, na página 6, tá? Onde começa a falar, então, sobre a ordenação e classificação dos elementos químicos, né? Então, ali na ordenação e classificação dos elementos químicos, vai explicar para nós o que, por exemplo, que nós falamos na aula anterior, por que ela é chamada de periódica, né? Então, vocês podem observar que aqui na página 6, ele está mostrando aqui, ó, quando os elementos são listados sequencialmente em ordem crescente de número atômico, né? Então, essa é uma das periodicidades ali que se observa na tabela periódica, tá? Pode-se observar, então, uma regularidade, quer dizer, é regular, é uma repetição conhecida, então, por lei periódica. Isso é o que está aparecendo aqui para nós aqui na página 6, ok? Com base na periodicidade, foi proposta uma tabela, então, na qual se representasse os elementos químicos dispostos em ordem crescente. Então, sempre nós vamos encontrar os números atômicos ali em ordem crescente, tá? Quero encontrar o elemento de número atômico 35. Eu vou encontrar fácil porque eu vou observar na ordem crescente que se encontra a tabela periódica ali, tá? E vai ter uma outra facilidade que nós vamos dispor no seguinte: a tabela ela é formada por 7 linhas horizontais e 18 colunas verticais, tá? Aqui o meu livro aqui, ele tem algumas anotações, né, além das que vocês têm aí na apostila de vocês. Então, vocês podem aproveitar para visualizar isso também, tá? Então, aqui a existência de novos elementos químicos foi confirmada, de outros novos elementos químicos, né, confirmada em 4 de janeiro, que foram aqui a partir do elemento 113, tá? 113, 115, 117, 118, e eles completam aqui a última linha da nossa tabela periódica, tá? Então, formada por 7 linhas horizontais, então aqui, ó, de 1 a 7, tá? Aí vocês vão dizer assim, mas e essas duas aqui de baixo, professora, né? Já vou explicar para vocês. Então, de 1 a 7, 7 linhas horizontais, tá? E 18 colunas verticais, 18 colunas, ó, aqui de 1 até 18, né? Então, 7 linhas horizontais e 18 colunas, 18 na posição vertical aqui, tá? Nessa disposição aqui, a coluna, ela é chamada também de grupo ou família, tá? Por quê? Porque o grupo ou a família no qual se encontra determinados elementos químicos, ele reúne as propriedades mais semelhantes. Então, aqui vão estar os elementos que têm propriedades mais parecidas aqui na primeira coluna, na família 1, né? Na família 2, os que têm propriedades mais parecidas entre eles. Então, eles são chamados também, essas coluninhas aqui, de grupos ou de famílias, tá? Agora, explicando aqui o porquê que essas duas linhas estão aqui embaixo e não contam aqui a mais, além de 6 e 7, né? Se vocês observarem aqui, ó, no elemento químico aqui de número atômico 50, o que seria para ser o 57, né? Depois ali do 56 seria para ser o 57 aqui, ó. Vocês podem observar que está escrito ali, ó, série dos lantanoides. Nesta célula aqui, dessa tabela, né, nesse espacinho aqui, entrariam, então, todos esses elementos desta linha aqui de baixo, tá? E aqui embaixo, série dos actinoides. Aí vocês podem observar que pula o número atômico aqui, deste já vai aqui para o próximo, ó. Todos esses aqui estão entre esses elementos ali, né? Então, essa série
dos lantanoides, que vai do 57 até o 71, ela está aparecendo aqui embaixo, né? E a série dos actinoides está aparecendo aqui, que seria os elementos do 89 ao 103, tá? Eles só não aparecem aqui nesta parte da tabela porque essas duas linhas ficariam desproporcionais, elas ficariam lá para frente, né? Com todos esses elementos aqui aparecendo nesta mesma linha. Então, eles foram colocados aqui separadamente, né? Mas eles pertencem à linha aqui 6 e 7, tá? Então, os lantanoides e actinoides são deste grupo que pertence a essas duas linhas aqui. Vocês podem observar também, a gente vai falando agora na sequência aí, a questão das cores. Eles são identificados por cores aqui para mostrar algumas propriedades, algumas características deles. Por exemplo, os laranjas são os semimetais. O que seria semimetal? Não é metal, né? Eles são quase metais, semimetais, tá? Os azuis são os metais. Os amarelos são os chamados de não metais. E os verdinhos aqui, os gases nobres. Então, pela cor, eu também consigo identificar o grupo não, digamos assim, o tipo, né, de elemento, o tipo de característica, de propriedade que ele pode representar pela cor. O hidrogênio, ele é o único elemento diferente aqui da tabela periódica, né? Então, ele é o único elemento que é representado só com a cor branca e ele só aparece aqui na coluna 1, na família 1A, porque ele só tem um elétron, tá? Então, assim, depois nós vamos gravando aí algumas coisas, observando o conhecimento referente a isso aqui, né? Alguns detalhes. Vocês vão perceber que todos os elementos que estão aqui na família 1A, todos eles têm um elétron na última camada, tá? Todos têm um elétron na última camada. Na 2A, todos têm 2 elétrons na última camada, certo? Então, como o hidrogênio é um elemento que só contém um próton e um elétron, então ele foi colocado aqui nesta família, neste grupo. Mas ele não pertence a ele é diferente desses metais aqui. Ele não é um metal, né? Ele é o único elemento totalmente diferenciado da tabela periódica. E ele, em algumas representações aí um pouquinho mais antigas, antes dessa que nós estamos vendo, ele nem era colocado aqui, né? Alguns livros, algumas representações aí preferem deixar ele, inclusive, de fora. Às vezes ele aparece aqui no meio da tabela, né? Porque ele não se enquadra em nenhum dos outros grupos da tabela periódica, certo? Passando aqui na sequência, então, vamos aqui na página 7, na sequência, né? Então, ela está ordenando os grupos, né? Ordenando os elementos e agrupando eles conforme as características. Então, permite que a gente consiga prever as propriedades das reações que podem acontecer com esses elementos, né? A partir dessa periodicidade, tá? Cada elemento é representado por características específicas que vocês já viram, a gente aprendeu um pouquinho já no primeiro bimestre ali, né, sobre isso, então com o símbolo, o nome, o número atômico, a massa, o número de elétrons por camada, tá? Tudo isso vai aparecer ali na tabela periódica, em cada célulazinha, em cada representação ali do elemento químico, nós temos todas essas informações. Nessa daqui da positivo que vocês têm, tá pequenininho aqui para vocês verem ali, nessa da positivo que vocês têm, ela aparece aqui dessa forma, ó. Então, ela mostra todas essas características só naquele pedacinho ali, ó, sobre o elemento, né? Então, ele mostra o estado físico nas condições normais de temperatura e pressão, aqui, ó, CNTP. Então, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Então, quer dizer que em estado normal de temperatura, que seria 25 graus Celsius, ou de pressão, que seria 1 atm, né, nas condições normais aí, ele estaria no estado sólido, tá? Nesse caso aqui do Mendeleev, ele pode aparecer ainda no sólido, líquido ou gasoso, né? Então, aqui representa
o estado físico que pode aparecer o elemento. Cada um vai ter uma representação diferente ali. A massa atômica aparece aqui, né? Elétrons nas camadas, né? Nós passamos aí rapidamente nas últimas aulas ali. Vocês lembram que eu havia comentado com vocês que a distribuição eletrônica era um assunto que eu preferia trabalhar pessoalmente, né? Que não precisava nós vermos a distância, porque ele é um assunto um pouquinho mais complicado de a gente fazer a distribuição, aprender isso só à distância, né? Então, só para que vocês se situem aqui, ó, os elétrons aqui, esses númerozinhos que estão aparecendo aqui, tá? Eles são os elétrons por camada. Então, se você contar aqui, ó, quantos números tem aqui no Mendeleev, por exemplo, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 camadas. Cada camada vai ter essa quantidade de elétrons, tá? E a última camada, que aparece aqui, esse número 2, né? É a camada de valência, ou seja, é onde estão os elétrons que vão fazer ligação química, né? Que o nosso próximo conteúdo aí seria baseado nisso aqui, ligações químicas, certo? Então, aparece aqui os elétrons por camada, o símbolo do elemento, né? O número atômico, o nome do elemento e outras características que podem ser, por exemplo, se ele é radioativo, se ele é artificial ou natural, tudo isso está representado aqui na nossa tabelinha periódica, tá? Todas elas têm essa legenda. Então, se vocês observarem na anterior aqui, ó, na nossa, né, a legenda está com o Mendeleev aqui aparecendo, para você ter como base e identificar. Eu quero saber o que é esse númerozinho lá em cima, ali do escândio. O que é esse númerozinho? Eu vou olhar na legenda e vou descobrir que é o número de massa, tá? Então, a legenda serve para essa interpretação, ok? Seguindo ali, então, né, como eu falei, esse elemento representado aqui para nós é o Mendeleev, né? E ele é uma homenagem ao cientista lá que nós falamos bastante na aula anterior, que foi o criador aí da última tabela periódica, da maior, digamos assim, outras já haviam sido tentadas, mas ele foi a que conseguiu colocar em ordem os números de massa e conseguiu fazer uma representação mais adequada, né? Por isso se remete a ele a criação da tabela periódica, tá? Então, em homenagem a ele, esse elemento químico que foi criado, né, artificial, identificado, o número atômico dele é o 101, ele é batizado como Mendeleev e o símbolo dele é MD, tá? Vejam bem, na sequência aqui, períodos e grupos. O que eu falei? Períodos são as linhas horizontais, tá? Então, são 7 períodos, são as 7 linhas horizontais que são chamadas de períodos, tá? E os grupos são aquelas colunas, as 18 colunas que nós temos ali, tá? Como a gente já tinha falado antes. Então, colunas são os grupos de 1 a 18, tá? Conforme recomendação da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? E o grupo, ele tem a característica de apresentar os elementos com propriedades químicas semelhantes. Por isso que eu falei para vocês lá que ele é chamado também de família. Então, quando nós falamos assim, o elemento está na família 1A, né? É porque é um grupo que tem características bastante parecidas, uma família, né? E as linhas horizontais, que são chamadas de períodos, né, estão diretamente relacionadas com o número de camadas existentes ao redor do núcleo, tá? Então, se o meu elemento estiver aqui no 4º período, significa que ele tem 4 camadas de elétrons ao redor do núcleo dele, né? Se o elemento estiver lá na 7, na linha 7, né? Na horizontal aqui, significa que ele tem 7 camadas eletrônicas, 7 camadas de elétrons, né?
O que nós falamos agora há pouquinho ali sobre o Mendeleev. Onde está o Mendeleev? Observem ele lá na tabela periódica. Onde está o Mendeleev? Quantas camadas eu falei que ele tinha aqui, ó? Quantas camadas eletrônicas ele tem? 7 camadas eletrônicas, né? Então, ele vai estar na linha 7 aqui da tabela periódica, ok? Aí, você vai encontrar ele aqui na linha 7, porque ele tem os 7 elétrons 7 camadas eletrônicas ao redor do seu núcleo, né? Na verdade, ele vai aparecer aqui na linha 7, porém, como ele faz parte aqui da série dos actinoides, a gente encontra ele aqui, ó, tá? O elemento 101 aqui, o Mendeleev. Mas ele é aqui da linha 7, ok? Seguindo só mais um pouquinho, para não ficar muito cansativo também, falar sobre a tabela, né? Então, tá falando aqui para nós dos períodos, tá? Primeiro período ele é muito curto, ele só tem 2 elementos. Qual que é o primeiro período mesmo? Aqui, ó, primeiro período, ele só tem aqui o hidrogênio e aqui o gás nobre aqui, que é o hélio, tá? Só olhar lá na tabela, voltando lá, vamos encontrar, né, hidrogênio e hélio. Esse é o primeiro período, ok? O segundo período e o terceiro, eles são considerados curtos, eles têm 8 elementos cada um. Quarto e quinto são mais longos, tem 18. Sexto e sétimo período são muito longos, com 32 elementos, porque eles têm ali os lantanoides e os actinoides também incluindo neles, tá? Então, com as informações sobre essa disposição ali dos elementos da tabela periódica, é possível compreender as suas características, né? No elemento sódio, por exemplo, está localizado na terceira linha e na primeira coluna. O que significa isso? Que ele é constituído por 3 camadas eletrônicas, porque ele está na terceira linha, né? E ele apresenta um elétron na camada de valência, um elétron na última camada, e por isso que ele está no grupo 1, né? O elemento químico que tem 2 camadas eletrônicas com 7 elétrons na última camada está localizado no segundo período, 2 camadas, segundo período, e 7 elétrons na última camada, ele vai estar lá no grupo 17, ou também conhecido por 7A, que vai ser, no caso, o cloro, tá? Vamos conferir aqui na tabela periódica, tá? Só voltando aqui. Então, algumas tabelas, a representação ainda mostra isso aqui, ó, 1A, 2A, né? E aí, ó, 3A, 4A, 5A. Essa aqui, ela mostra as 2 representações, ela mostra o 1 e o 1A, e ela mostra aqui o 13 ou 3A. Isso é indiferente, o importante é que vocês saibam que o elemento que estiver na 17 ou 7A, ele vai ter 7 elétrons na última camada, tá? Todos eles aqui na última camada, eles têm 7 elétrons. Isso vai ser de suma importância quando nós começarmos a falar sobre as ligações químicas no próximo conteúdo, ok? Então, é bem importante que vocês verifiquem isso, né? Também falando da tabela periódica, aqui fala um pouquinho para vocês sobre os elementos representativos, né? E elementos de transição. Isso eu quero que vocês observem na tabela periódica de vocês lá, tá? Que tem uma situação assim, ó. Elementos de transição entre aqui a 3 e a 12, né? Ou a 3B até a 2B. Todos esses elementos aqui, eles são chamados de elementos de transição. Esses grupos aqui, eles não têm um nome específico, eles são chamados de elementos de transição. É isso que está falando aqui para nós, ó. Elementos de transição e representativos. Os representativos são os outros, as 2 primeiras colunas e as últimas ali da 3A até a 8A, tá? Podem observar, só vou passar rapidinho aqui, depois nós retornaremos aqui. Podem observar aqui, cadê os elementos de transição? Voltando.
Metais pesados. Desculpem que a professora está um pouco atrapalhada aqui com a apostila. Tá? Aqui, elementos representativos são aqueles que apresentam características menos complexas. São elementos mais simples da tabela periódica, né? Os seus elétrons mais energéticos estão situados nos subníveis S1 ou S2. Isso aqui, os níveis e subníveis, fazem parte lá da distribuição eletrônica que nós ainda não falamos, tá? Conforme a necessidade, eu vou explicando isso aqui para vocês. Então, os elementos representativos têm características menos complexas. Já os outros elementos, né, do grupo 1, 2 e 13 a 18, tá? Eles também são conhecidos como elementos, como metais ou elementos representativos. Eles têm características menos complexas e eles têm nomes específicos, tá? Então, nomes específicos dessas famílias. O grupo ou família recebe esse nome diferenciado aqui. Os metais alcalinos, por exemplo, é a família 1A, né? Vou voltar na tabela periódica aqui para que vocês vejam essa classificação e que a gente vai colocando aqui. Ó, no grupo 1A temos os metais alcalinos. No grupo 2A nós temos os metais alcalino-terrosos, tá? Deixa eu só verificar se vocês têm aqui na sequência uma tabelinha que mostre aqui, ó, tá? Então, esses grupos aqui, 1A e 2A, metais alcalinos e alcalino-terrosos, né? São os metais, são os elementos que são chamados de representativos. Eles têm características mais simples e aí eles são mais facilmente encontrados, assim, na natureza, né? Se vocês observarem aqui na apostila, inclusive, tem uma representação bem bacana, né, pra gente pensar na nossa composição. O que somos nós aqui perante a natureza, né? 0,27%, 195 gramas de cloro e sódio. Como se nós tivéssemos aí o sal de cozinha na nossa composição, tá? 55% da nossa composição, do nosso organismo é água. 38,5 litros aproximadamente. Cálcio, né? Potássio, alguns metais, 0,009, tá? Enxofre, carbono, 23%, 16 quilos de carbono, em média, num ser humano adulto, tá? Fósforo, né? E aí aqui tem uma comparação bem simplória, mas que cabe a nós pensarmos aí a nossa, às vezes, a nossa mania de superioridade, mania de achar que somos tão superiores aí no universo, né? Isso significa que nós temos aí uma composição que é praticamente água, carvão, giz, tudo isso é você. Estão vendo aqui? Seus pelos, seu gosto, seu rosto, tudo na proporção exata. Seu corpo não passa de um amontoado de elementos que não custam nem R$150. O que não tem preço, claro, é o jeito que tudo isso se organiza para formar você. Então, claro que a nossa composição química, né, se fôssemos comprar aí os elementos que representam a nossa composição química do ser humano, não gastaria nem R$150, porém a forma que isso está organizado é que é divina e que não tem preço, tá? Só para que a gente pare e pense um pouquinho em relação a essa colocação aí. Como eu havia falado para vocês na aula anterior, tudo que existe na natureza, né, é baseado nesses 118 elementos químicos aí da tabela periódica. Com o nosso corpo não é diferente, né? Então, por hoje eu vou deixar só essa reflexão aqui para vocês, não vou deixar tarefa, porque já fizemos uma tarefinha aí na última aula, né? Pedi, ainda não verifiquei a tarefa, porque estou gravando hoje na terça-feira, e eu dei o prazo para vocês até amanhã, quarta-feira, né? E espero que vocês tenham feito, tenham entendido e tenham acompanhado também esta aula aí até o final, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela dedicação. Espero que vocês